está pronto, querida? Amém. Glória. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Hoje nós vamos falar, meditar, aprender com duas histórias bíblicas que se passam dentro do ministério de Jesus. Por isso nós estamos no Evangelho do nosso Senhor Jesus, relatado por Marcos. Essas duas histórias tratam-se da história da filha de Jairo, que talvez você conheça essa história, e a história da mulher do fluxo de sangue, essa sim extremamente famosa, certamente você conhece. São duas histórias diferentes, dois sofrimentos diferentes, mas são paralelas. Essas histórias, elas são diferentes, mas é como se elas fossem espelhadas, é como se a história da filha de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue, elas estivessem frente a frente uma outra, porque essas duas histórias que nós vamos ler e meditar, elas são faces, diferentes faces do poder de Deus e de como Jesus faz as coisas na nossa vida. Jairo tinha uma bênção, sua filha era uma bênção, e agora sua filha, como nós vamos ler na história, estava morrendo, e ele procura o Senhor Jesus. Ao contrário, a mulher do fluxo de sangue, ela não tinha uma bênção, ela tinha um problema. Alguns diriam até que ela tinha uma maldição. Eu não diria isso, porque nem toda doença, na verdade, basicamente nenhuma doença é uma maldição. Doenças acontecem, fruto do pecado original que há no mundo, mas ela tinha um problema. Enquanto Jairo tinha uma bênção, aquela mulher tinha um problema. Os dois vão até Jesus, e os dois são renovados por Jesus Cristo. Nessa campanha do renovo, se eu fosse dar algum tema, se eu fosse dar um título para essa pregação, seria esperança renovada. Renovada, claro, por Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Um parênteses aqui, nós estávamos lendo a história de Jairo, e a história de Jairo é interrompida pela história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher estava 12 anos sofrendo com uma hemorragia. No versículo 26 continua dizendo assim: ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha,
a sua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Estando Jesus, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, a primeira história que a gente estava lendo. O dirigente da sinagoga, e eles diziam: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus, não fazendo caso, ou seja, não ligando para o que aquelas pessoas estavam dizendo a Jairo, disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, descrendo dele, né? Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Glória a Deus. Estão até aplaudindo já. 12 anos de morte que aquela mulher carregava, aquela doença. 12 anos de vida tinha a filha de Jairo. Por isso, quando eu comecei falando, introduzindo esse texto, eu disse: essas são histórias correlatas, são histórias paralelas, são histórias espelhadas. Jesus aqui está querendo mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Ou aquele que escreveu o Evangelho, que foi Marcos, está querendo dizer com a história de Jesus duas coisas. No mesmo dia, no mesmo momento que Jesus encerra a maldição de uma pessoa, ele prolonga a bênção de outra. Jesus é aquele que tem poder para encerrar ciclos de problemas e ciclos de maldições, e ele é aquele que tem poder para prolongar os ciclos de bênção na sua vida. A mulher tinha 12 anos que ela convivia com aquela doença, e a filha de Jairo tinha 12 anos, ou seja, é uma maldição, que aqui eu vou usar o termo maldição só em contraposição à bênção, mas por favor não encare uma doença, toda doença ou uma doença com maldição. Isso não existe no contexto bíblico. Isso não existe no contexto bíblico. Se você lembrar muito bem, Eliseu, o profeta, morreu doente. E você não consegue dizer que Eliseu era um homem amaldiçoado. Recentemente nós tivemos a morte do fundador de Jocum no mundo. Jocum é um movimento missionário chamado Jovens com a Missão, que eu tive o prazer de participar durante 3 anos. Missões em todos os lugares do mundo. Um homem que dedicou a vida para o Evangelho, morreu de câncer. Se você pode falar que Loren Cunningham fez tudo, dedicou a vida dele para o ministério do Senhor amaldiçoado, porque ele teve uma doença. Não, querido, doença, assim como maldade, assim como desgraça, tem um fundamento: pecado original. Esse mundo está entregue ao pecado original. Por isso, quando eu falar de maldição aqui, que essa mulher tinha uma maldição, era só em contraposição à bênção. Ela tinha um problema, ela tinha uma adversidade, ela tinha uma circunstância. E Jesus encerrou aquele problema do mesmo modo que ele prolongou a bênção de Jairo. Queridos, nesse dia aqui, Jesus, 2 pessoas com faces de diferentes problemas, têm a sua esperança renovada a partir de Jesus. Uma que já tinha perdido as esperanças quase completamente, outra que acordou com um problema enorme. Você percebe? Jairo, ali a filha dele é uma bênção, e durante toda a vida dela ela provavelmente foi uma bênção. Um dia ele acorda, ela está passando mal. A cabeça dele, a vida dele, de um dia para o outro, é virada de cabeça para baixo.
chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, versículo 22. No versículo 27, a mulher, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue acreditaram que Jesus podia fazer alguma coisa. Se você não acreditar que Jesus pode fazer algo por você, se você não acreditar que Jesus pode entrar com providência, e que Ele pode, e que você deve ir até Ele para isso, que esperança você vai ter? Como que o Senhor vai renovar a sua esperança? A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um problema, uma necessidade, um anseio, ou você vai começar um projeto, é colocar tudo isso diante de Deus, é ir até o Senhor. Muitas vezes, querido, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Determinada semana eu estava com algum problema, alguma ansiedade, que eu estava pensando em alguma coisa, eu me lembrei o que é, mas é de foro íntimo, então eu não posso compartilhar com a igreja. Agora eu me lembrei do que era. E eu cheguei na igreja, passei a semana inteira com aquela ansiedade, cheguei na igreja, e no momento da intercessão, eu senti o Espírito Santo falando assim: você não fez uma oração por essa situação até agora. Você se acostumou a conviver com a ansiedade. Você se acostumou a conviver com o problema, de modo que você já não está levando mais os problemas até mim. Você não está trazendo os problemas até mim. Como que eu vou dar? Como que você vem no culto da resposta e você nem faz um pedido? Como que você vai ter resposta se você não fez a petição? Aí eu falei: já entendi, vou no altar ajoelhar, calma. E naquela semana, querido, o Senhor entrou com providência naquela situação. Depois desandou de novo, mas aí eu vim de novo e aí ele entrou com providência de novo. Mas foi assim, é assim, né, que vai indo. Mas, geralmente quando nós estamos dentro de uma circunstância ruim, nós não oramos, não intercedemos, não confiamos, não descansamos, não persistimos e não buscamos. Mas para a gente ser renovado por Jesus, temos que crer e ir até o Senhor, buscar em oração e persistir em oração. A gente canta aqui muito, né? Até que o Senhor venha, eu vou, claro, glória a Deus. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. É claro que esse é uma música sobre persistência, sobre nós persistirmos até que o Senhor volte. Mas isso também me ensina, até que o Senhor venha, até que Ele entre com providência na minha vida, eu vou clamar. Até que o Senhor faça alguma coisa, eu não vou descansar. Eu lembro, queridos, quando eu me converti lá, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu ia muito no monte. Quem aqui já foi no monte? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Então você já foi da Assembleia, alguma coisa assim, né? Não, mas você já foi pentecostal. E eu lembro que a gente saía do culto de cura e libertação da minha igreja, aqueles corinhos de fogo, glória a Deus, pandeiro, isso aí. A gente saía do culto de cura e libertação, o culto terminava mais ou menos 10 horas da noite. Aí saía aquela juventude assim, aí vamos para agora, para onde a juventude vai para quando ela sai do culto? Para o podrão, comer. E a gente comia, conversava, resenha, o culto terminou 10 horas da noite, meia-noite e pouca, terminamos aqui, vamos agora para onde? Vamos para o monte, ia todo mundo andando para o monte. Lá em Macaé a gente quase que atravessava a cidade, a nossa igreja era no centro, a gente atravessava o bairro do centro todo, atravessávamos o bairro da Aroeira todo, chegávamos no conhecido Monte da Jaqueira, aonde dizem os crentes que tem uma jaqueira lá que dança. Eu não falo isso para os crentes de lá, mas eu acho que é porque a jaqueira, ela fica, atrás tem as luzes da cidade, aí ela meio que fica assim, os crentes, a jaqueira está dançando, mas pode ser, né? Pode ser, tudo é possível, Deus pode ter abençoado a jaqueira, não sei. A gente chegava 1h da manhã no monte, andando, saía 4h30 da manhã, de uma sexta-feira,
Que juventude é essa, querido? A juventude podia estar perdida, fazendo qualquer coisa. Está vindo 1h da manhã, depois de um culto de cura e libertação, para o monte orar. Nós tínhamos sede do Senhor. 4h da manhã a gente pedia para o irmão Gabriel orar para encerrar, vamos descer do monte agora. Gabriel orava por meia hora, na descida do monte. Voltávamos andando, atravessávamos de novo, Aroeira, íamos para o meu bairro, Miramar, passavam para voltar para casa, gente. Tem um morro lá em Macaé chamado Morro da Catalunha, que é o morro, eu nunca vi um morro tão íngreme quanto aquele. A gente subia aquilo lá, que bênção, querido. Isso era a sede do Senhor. Quando nós queremos alguma coisa, nós demonstramos, nós vamos ao monte, nós gritamos: Senhor, me ajuda. Quem quer, quem precisa, demonstra. Quem quer, quem precisa, faz alguma coisa. Quem tem sede, quem tem necessidade, faz alguma coisa, querido. É por isso que nós constantemente estamos chamando a igreja para o altar. Vem no altar aqui entregar a sua petição. Se coloca, se expõe, grita, clama, ora. Quem tem vontade, vai no monte, faz oração de madrugada, faz jejum de Daniel, faz propósito, faz qualquer coisa. Mas tenta chamar a atenção do Senhor de alguma maneira. Sabe, essas coisas, por exemplo, o monte, certamente o monte em si não tem nada de especial. O altar em si não tem nada de especial, mas sabe o que é especial? É o Senhor olhar o seu esforço. É o Senhor, olha, Ele quer, Ele está fazendo. Ele está fazendo tanto que Ele está acordando 3h da manhã para ir para o monte orar, ou para fazer isso, ou para fazer aquilo. Ele quer. Você tem que querer e demonstrar isso. Sabe, quem aqui já viu aquele filme Tropa de Elite? Levanta a mão aí. Se você não viu, você não é brasileiro, né, querido? Tem que ter visto. Inclusive, se eu chamar o Davi aqui, o Davi recita o filme para vocês. O Davi foi roteirista do filme. Quem lembra aqui do pede para sair? Lembra disso? O Capitão Nascimento batia nos outros falando: pede para sair, pede para sair. Quando a gente conversa com pessoas que fazem cursos operacionais, BOP, CORE, comandos, qualquer coisa desse tipo, a gente pergunta a eles, fala assim: por que tem tanto sofrimento nesses cursos assim? Por que vocês botam os caras para passar frio, para passar fome? Por que vocês batem neles? E eles falam bem assim: porque a gente quer saber se eles querem. A gente quer saber se tem a querência. Para demonstrar que quer, tem que passar pelo processo. Aí eu falei: eu não sei se eu quero tanto não, vou para outro lugar, né? Mas é isso, querido, quando nós temos essa vontade, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Crer que Jesus pode fazer e ir até Ele. Eu lembro quando, na palavra do Senhor, em que o Senhor está passando e um cego fica sabendo, escuta que Jesus está passando. Você sabe o que aquele cego faz? Ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor ouve, vai até ele e cura aquele homem. A partir de hoje, querido, você precisa ser persistente nas suas orações. Apresentar ao Senhor, tem que vir aqui no altar quantas vezes for necessário. Tem que orar de madrugada quantas vezes for necessário. Tem que apresentar os seus pedidos quantas vezes forem necessários. Porque o Senhor quer te abençoar. Mas o Senhor também quer ver você se esforçando espiritualmente. Em nome de Jesus. O segundo ponto, querido, para a gente ter a nossa esperança renovada pelo Senhor, é o seguinte: é aquilo que a gente já conversou aqui no início. Precisamos entender que Jesus encerra a maldição, que Ele encerra a adversidade, que Ele encerra a circunstância ruim. Isso está lá no versículo 29. Assim que aquela mulher toca em Jesus, imediatamente a sua hemorragia cessa. Uma mulher que tinha 12 anos, aquela hemorragia, que tinha gastado tudo, não sei se você percebeu isso no texto, mas ela gasta tudo que ela tinha, e a doença não melhorava, mas ela piorava. Ela tinha uma vergonha absurda daquilo, porque qualquer pessoa teria.
além de ser julgada. Uma outra vez que eu preguei aqui, eu falei sobre o leproso também, sobre a cura do leproso, e como essas doenças, elas atraíam um julgamento da sociedade, porque a sociedade pensava aquilo que eu falei no início: é doente, está em pecado. Olha isso. Até hoje a gente faz isso como crente. Até hoje a gente comete esse erro. Eu lembro que determinada vez, quando eu estava indo em Macaé, uma pessoa da nossa igreja desenvolveu câncer de mama. E eu vi uma pessoa da igreja falar bem assim: sabe o que é isso aí? Rebeldia, feitiçaria. Eu falei, meu Deus, não fala um negócio desse, querido. Não fala um negócio desse, porque está dentro da soberania de Deus esse tipo de coisa. Está dentro das coisas que acontecem, estão fora do nosso alcance. Essa mulher, além de ser afligida pela sua doença, ela era julgada, mas quando ela ouve falar de Jesus, isso está na palavra, no versículo 27, quando ela ouve falar de Jesus, ela corre até ele. Essa mulher provavelmente já tinha ouvido que Jesus tinha curado cegos, que Jesus tinha curado leprosos, que ele tinha ressuscitado pessoas, que ele tinha libertado cativos. E nesse dia, ela foi alcançada. Ouvindo falar dele, ela foi até o Senhor e foi abençoada. O Senhor encerrou um ciclo de 12 anos. 12 anos de dor. Às vezes existe uma dor, cara, meu irmão, na sua vida, que ela já perdura há muito tempo. Às vezes é um pecado que você não consegue se libertar. Às vezes é um problema no seu casamento. Meu casamento já está assim, essa gritaria, essa discussão há tantos anos. Vai acontecer mais nada. Vai mudar a gente velha. Às vezes é alguma coisa na sua vida, o seu negócio não vai para frente. Você, mas eu já intercedi tanto por isso, já pedi tanto, já gastei tudo que eu tinha, já investi tudo que eu tinha. Se inspira na história dessa mulher e no que Jesus fez na vida dela. Uma mulher, talvez sem esperança, mas quando ouviu que Jesus estava lá, ela falou: se eu apenas tocar no manto dele, se eu apenas tocar na orla da veste, se eu apenas encostar, talvez eu possa ser curada. Ela vai até lá e ela é curada. Quando nós lemos o livro de Marcos, que é o evangelho que nós estamos lendo nesse momento, ao longo do livro inteiro, se você for perceber isso, quando você estiver na leitura do livro de Marcos, eu sugiro até que você leia às vezes ele de maneira corrida, né? Lê 3, 4 capítulos por dia. Você vai perceber algumas coisas. O livro de Marcos, ele repete o tempo todo que Jesus ensinava. O livro de Marcos repete também o tempo todo que Jesus libertava oprimidos pelo diabo e que ele curava pessoas. Você sabe o que Marcos está tentando falar com isso? Existe um propósito. Os escritores bíblicos, os autores bíblicos, eles não escreviam as coisas a esmo. De qualquer maneira, eu vou botar isso aqui porque vai ser legal para o pessoal saber isso lá na zona sul do Rio de Janeiro. Não era isso. Eles tinham um propósito. O propósito de Marcos, quando ele registra o tempo todo que Jesus ensinava nas sinagogas, é demonstrar que Jesus, como foi profetizado, iria vir ensinar o direito e a justiça às nações. Primeiro ponto. Em segundo lugar, quando ele registra o tempo todo que Jesus libertava e Jesus curava, ele veio cumprir a profecia de que quando ele viesse, ele desfaria as obras de Satanás. O tempo todo no livro. Quando Marcos está registrando isso, ele está dizendo que Jesus está retomando a autoridade do mundo que foi dada a Satanás pelo pecado. Diz a palavra que Deus deu a autoridade do mundo a quem? Em primeiro lugar, no Éden, ao homem. E o homem deu essa autoridade a quem? A Satanás, pelo pecado. Mas o Senhor Jesus, é isso que está tentando ser demonstrado aqui. O Senhor Jesus, com a cura, com a libertação,
com os ensinamentos da verdade, ele está destronando o inimigo, ele está tirando o inimigo do trono e falando: quem manda aqui sou eu. E quem manda na sua vida, querido, é o Senhor. Por isso, não persistem as obras de Satanás, não persistem as coisas desse mundo, elas já passaram em nome de Jesus. Por isso, Deus quer renovar a sua família, Deus quer renovar o seu casamento, que pode estar quebrado, a sua família pode estar quebrada. Deus quer renovar os relacionamentos na sua casa. Às vezes o seu relacionamento com seu pai está quebrado, você não perdoa seu pai, você não conversa com ele, você não fala com ele, ou algum outro parente. Deus quer renovar a sua vida financeira. Todas essas coisas podem estar há muito tempo perdidas, como para aquela mulher estava. Mas eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra de renovação, de esperança para a sua vida, em nome de Jesus. Porque Ele está disponível para encerrar absolutamente qualquer ciclo, qualquer circunstância que tenha se perpetuado na nossa vida. Por isso não importa, querido, há quanto tempo essas lutas estão durando, Deus pode te dar livramento, assim como deu para essa mulher. Por isso persista em clamar, persista em orar, em interceder, e faça isso de maneira alegre. Durante todo o tempo da sua provação, querido, haja como se você já tivesse sido abençoado, haja como você já tivesse sido vencedor naquilo, como se a bênção já tivesse chegado. Sempre que você age assim, querido, como agiram, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá quando eles falaram assim: eu não vou me prostrar perante essa estátua aí do rei, não. Aí o rei falou: então vocês vão para a fornalha de fogo. Aí Sadraque, Mesaque e Abidnego falam o quê? Olha, rei, o negócio é o seguinte, a gente vai aí para a fornalha de fogo. Deus é poderoso para nos livrar, mas se Ele não livrar, também não vou me dobrar essa estátua aí não. E são libertos. Parece, querido, parece, tá? Eu não estou falando isso baseado, mas parece. Queria ter um versículo mais direto sobre, mas agora eu não tenho. Mas parece que quando você começa a deixar de se importar com o resultado de algumas coisas, Jesus, Ele começa a fazer algumas coisas. Quando você fala assim para Ele: Senhor, se você fizer tá bom, se você não fizer, você continua sendo Deus. Eu vou continuar te louvando, vou continuar alegre. Aí Ele fala: então eu vou fazer. Então eu vou fazer mais rápido, vou fazer melhor ainda. Começa: Senhor, eu abro mão, e Deus vai fazer muito mais em nome de Jesus. Terceiro ponto, precisamos entender aquilo que a gente já falou no início também. Assim como Ele encerra a maldição, assim como Ele encerra a nossa circunstância ruim, Ele prolonga a nossa bênção, Ele prolonga a nossa circunstância boa. Como a gente adiantou, foi isso que aconteceu com Jairo. No versículo 42 diz assim: imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Uma menina que até então para todos estava morta. Como eu disse, isso aqui foi uma situação repentina, diferente da mulher que passava 12 anos. Jairo não tinha 12 anos de problema, Jairo tinha 12 anos de tranquilidade, ele era chefe da sinagoga, tudo certo. Um dia ele acorda e ele tem um problemão. Um dia ele acorda, a vida dele foi virada de cabeça para baixo. Talvez essa seja a sua situação também. Cara, na segunda-feira estava tudo certo, começou a vir um problema, uma enxurrada de problema, não sei o que fazer, sei nem o que eu estou fazendo nesse culto, que eu tinha que estar resolvendo problema. Estava tudo bem no meu casamento até uns meses atrás, de repente, de um tempo para cá, meu casamento virou de cabeça para baixo. Está uma zona de guerra lá em casa, um casamento que era bom, minha vida financeira estava tudo certo, estava bem, estava prosperando, mas de repente começaram a aparecer alguns problemas, começaram a aparecer contas, enfim. Eu me destrambelhei aqui, gastei mais do que eu podia. Às vezes está tudo certo, querido, e de repente vem um problema. Às vezes estava tudo certo com as suas metas. Poxa, eu estava vindo batendo minhas metas todo mês, agora esse mês eu não tenho ideia de como eu vou fazer para bater minha meta.
Eu que estudo para concurso, estudo para concurso, às vezes a gente passava por isso, estava vindo tão bem, estudando todo dia, nossa, fazendo tantas questões e agora um desânimo. Às vezes pode ser a sua situação também, eu estava estudando bem, estava bem na minha faculdade, e agora estou reprovando em um monte de matéria. Pode ser a sua situação também. Mas assim como Jairo, Deus entra com providência nessa situação também. Na situação que você não previu, você não imaginava, e ela aconteceu de maneira repentina. Enquanto a mulher do fluxo de sangue é curada daquilo que ela passou tantos anos, Jairo é curado, Jairo é abençoado naquilo que provavelmente era um problema que estava acontecendo há pouco tempo. Pode ser a sua situação hoje. Em Jairo nós vemos a outra face da bênção de Deus. E nós somos abençoados por aquilo que ele viveu. Na palavra nós temos também a história da mulher sunamita, que, não sei se você conhece a história dessa mulher, mas ela é a mulher que abençoou a vida de Eliseu, e Eliseu abençoou ela, orou por ela e ela teve um filho. Diz a palavra que Eliseu passava pela cidade daquela mulher, pela vila daquela mulher, de maneira frequente. E aquela mulher disse um dia para o seu marido: olha, o profeta passa o tempo todo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cômodo para ele aqui na nossa casa, quando ele estiver passando por aqui a gente fala que é para ele ficar aqui em casa. Pega a visão, querido, leva teu pastor para comer pizza, leva teu pastor para fazer coisa legal, abençoa a vida dele, porque aquele homem, quando ele estava ali, Eliseu, a mulher fez um cômodo para mim, sentou naquele quarto dele, botou a mesa lá, não sei o que, uma vela. Ele, poxa, a mulher fez um cômodo para mim aqui. Chamou o servo dele: Geazi, faz o seguinte, chama aquela mulher lá, pergunta o que ela precisa que eu vou orar por ela. E Geazi falou bem assim: ela não tem filho. Eliseu manda chamar, a mulher entra, Eliseu fala bem assim: em tanto tempo você vai estar segurando uma criança nos seus braços. A mulher fica pasma, ela fala: Senhor, por favor, não fala uma coisa dessa para a tua serva, porque aquela mulher também provavelmente já estava tentando há anos engravidar, provavelmente era julgada também pelas pessoas por não ter filho, provavelmente era julgada até pelo seu marido, porque não ter filho naquela época era um absurdo. Assim como a palavra do profeta se cumpre, aquela mulher tem um filho. Um dia, aquela criança está já crescidinho, né, certamente, está lá fora, e ela começa a sentir uma forte dor de cabeça, começa a falar assim: ai, minha cabeça, o pai dela pega assim, leva para a mãe. Eles levam a criança para a mãe, o filho morre nos braços daquela mulher. Diz a palavra que aquela mulher não fala com ninguém, deixa o seu filho em casa, o corpo do seu filho em casa, sobe no seu animal e vai encontrar o profeta. O marido dela fala: mulher, você vai para onde? Ela fala: vou encontrar o profeta. Ele fala: mas hoje não é dia de encontrar o profeta, hoje não é sábado, porque assim como a gente vem na igreja no domingo, e aparentemente na quarta, eles iam no sábado na igreja, enfim, na sinagoga, não sei nem se tinha sinagoga, mas eles iam encontrar o profeta. Ela sai com o animal, encontra o profeta, e ela já chega falando com o profeta assim, porque, querido, quando quem está com uma dor no coração é ousado. Quem está com dor no coração não tem papas na língua. Já chega falando o que está dentro do seu coração. Aquela mulher chega e fala para Eliseu assim: eu fiz alguma coisa, eu te pedi alguma coisa, eu te pedi filho. Porque agora meu filho morreu. Eliseu então, calma, manda Geazi com o cajado. Geazi vai com o cajado, toca no menino, o menino não ressuscita. Ele vai depois lá, deita em cima do menino, ora ao Senhor. Depois de um processo, o menino volta à vida. Queridos, quem tem uma dor no coração, quem tem uma necessidade, não tem tempo para ficar escolhendo palavras, não.
Tem um profeta que aquilo me comove muito. Tem um profeta que chega para Deus e olha a ousadia desse homem. Eu não lembro qual é, eu acho que é o Oséias, acho. Que diz assim: não fará justiça o juiz de toda a terra. Você tem noção do que é chegar para Deus e falar: você não é juiz? Olha essa terra, parece que não tem juiz aqui. Você não vai fazer justiça, você que não é juiz? Essa mulher, a sunamita, chega e fala: eu pedi alguma coisa. Sabe, às vezes Deus está esperando ousadia da sua parte. Ele quer ver o seu coração aberto, rasgado, sem meias palavras, sem palavras bonitas, só jogado diante do Senhor, falando: Senhor, por favor, seja solícito a mim, entra na minha causa, faz alguma coisa, Senhor, eu sou seu filho, eu sirvo na tua casa, não é possível que você não vai fazer nada. Existe um outro texto bíblico que diz assim, que o Senhor, Ele está convidando Israel, falando: Israel, me apresenta a tua causa, entre em combate comigo, que eu estou doido para combater com você, para eu te justificar, para eu ouvir a sua causa e falar assim: não, é verdade, você tem razão, eu vou fazer alguma coisa. Por fim, querido, existe um texto bíblico também, passado na história de Reis, 2 Reis. O rei Ezequias, rei de Judá, da onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia a Assíria, um império mais poderoso da época, cercou Judá. Assim: agora Judá é minha. E naquela época, eles sitiavam a cidade. As cidades eram muradas e eles sitiavam. Então, eles cortavam a comida da cidade, eles cortavam a água, eles cortavam o comércio da cidade, deixavam a cidade morrer de inanição. Ezequias manda cartas ao rei da Síria, ao imperador da Síria, qualquer nome que seja, e fala bem assim: olha, eu dou qualquer coisa para vocês, mas só deixa o meu povo em paz. E as cartas dizem bem assim: Judá vai ser minha. Diz a palavra em 2 Reis 19, versículo 14: recebendo as cartas das mãos dos mensageiros, o rei Ezequias subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor. Ele pega aquelas cartas, ele vai até a casa do Senhor, joga as cartas do Senhor, apresenta as cartas e fala: Senhor, essa aqui é a minha situação, e esse aí é o seu povo. E ele começa a interceder pelo povo, ele começa a orar pelo povo, e o Senhor manda o rei da Assíria ir embora. O Senhor inventa alguma coisa, uma guerra em outro lugar para o rei da Síria, ele tem que suspender o cerco e ir embora. Na semana passada, eu tenho muitos motivos para vir no culto quarta-feira, muitos. Além de exercer a liderança pastoral sobre o Biuan, tenho a liderança da Rede Branca, a Rede ID. Tenho muitos motivos para vir ao culto de quarta-feira. Semana passada, querido, se eu não tivesse motivo nenhum, eu tinha vindo só para me ajoelhar aqui nesse altar. Se eu não tivesse motivo nenhum, se eu não liderasse célula nenhuma, rede nenhuma, ministério nenhum, eu teria vindo só para me ajoelhar aqui, porque eu tinha uma petição para fazer ao Senhor. Só que aí a Ellen fez a intercessão, não chamou a gente para o altar. Pediu para a gente ajoelhar, né? Se rendeu. Sabe o que eu fiz? Eu ajoelhei ali, eu estiquei a minha mão o máximo no altar, assim. Falei: se eu só tocar, o Senhor vai me responder em nome de Jesus. O Senhor busca, clama, persiste em clamar, querido. Para a gente concluir, não é coincidência que os 2 casos que nós vimos hoje aqui, não é coincidência que tratam-se de 12 anos. 12 anos de doença, 12 anos da vida daquela menina. Como foi dito também, são casos similares, são casos espelhados, são casos dizendo: o Senhor, Ele encerra a maldição e o Senhor prolonga a sua bênção.
Mas isso, queridos, nós precisamos crer, clamar, persistir. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida, se você vai arranjar um monte aqui na Zona Sul para você passar a frequentar, você vai começar a ir no Pão de Açúcar para orar, não faço ideia, se você vai orar de madrugada, se você vai fazer propósito, o importante, essas coisas são bênção demais, mas isso não é o mais importante, trata-se do espírito com que você faz isso, da vontade, do ímpeto com que você faz, trata-se do seu coração, porque você pode ir para o monte, querido, como religiosidade, você pode orar às 3 horas da manhã como religiosidade, você pode fazer todas as coisas pela religiosidade, mas só o coração contrito de verdade faz essas coisas, e se Deus abençoar, amém, Ele abençoou, se Ele não abençoar, Ele continua sendo Deus, porque Ele é bom para sempre. Todavia, está aqui a minha petição, Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, mas está aqui o meu pedido.